Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora, autora do blog Viva o que Você É e praticante de EFT desde 2010, onde eu comecei usando para mim, para meus objetivos de conflitos pessoais, internos e com outras pessoas. E depois disso, e junto com isso, as pessoas começaram a notar a diferença e começaram a querer saber por que estava acontecendo diferença na minha vida. Então eu comecei a levar EFT para outras pessoas, meus vizinhos, meus amigos, meus conhecidos. E hoje eu ajudo pessoas no Brasil e no mundo a atingir seus resultados com maior facilidade e leveza. Tá? É uma imensa alegria poder estar aqui. Hoje eu vou falar como é que a gente detecta os famosos bloqueios energéticos no corpo de uma maneira bem simples. Claro que eu trago aqui alguns itens a serem apreciados. Não vou conseguir tratar todas as possibilidades, porque isso nem existe, né? Como eu sei todas as possibilidades, então aí se eu tiver ainda atrelado a todas as possibilidades, né, para eu me sentir bem, todas as questões para eu conseguir prosperar, todas as questões para eu ir avante, significa que eu ainda estou na minha mente, que também é uma forma de bloqueio energético, ok? Então, quando alguém me diz assim, Nara, eu primeiro quero ter o tempo ideal, né, para poder me auto-aplicar EFT, essa é a que mais precisa de EFT agora, certo? Porque ainda tá nas questões da idealidade e a gente não existe o ideal. O que existe é o tempo que se tem para fazer as coisas que dá para fazer nesse tempo. Grata pelos coraçõezinhos, pelas curtidas, tô vendo aí um monte de coraçõezinhos, coisa mais linda, muito obrigada, né? E eu quero falar assim, primeiro o que é um bloqueio energético, né? E o mais importante é depois é apreciar se a gente tem aquele item em nós, né? E o que da coisa é a definição do bloqueio energético. Bloqueio energético nada mais é quando há um evento traumático, tá? Seja ele interno ou externo, e a gente gerou uma disruptura, uma descontinuidade no que somos como energia física. Já me perguntaram, isso tem a ver com o espiritual, isso tem a ver com o emocional, isso tem a ver com o mental? Tem a ver com tudo isso. Mas o físico é a parte mais densa. E hoje eu vou ensinar para vocês como, de forma bem prática, direta, objetiva, eu apontei aqui 14 itens, mas tem bem mais itens. Se apreciar pelo menos esses 14, se tiver alerta, atento, ligado para esses 14 itens, não é que você vai ficar lutando contra isso, que também é outro bloqueio energético, mas você vai ter coisas, pois é, a Nara falou sobre aquele item, então eu tô com bloqueio energético, né? Então eu vou fazer EFT, que é a solução para isso, certo? Então aí, segundo essa definição, tá? Para o Gary Craig, o trauma é qualquer uma dessas disrupturas que pode dar esses sintomas ou outros mais, certo? Aqui eu não citei o item doenças, eu falei só de dores no corpo, mas também tem que entrar o item doenças, certo? Vou começar pelo item 1 da lista, não sendo mais importante nem menos importante, é só porque foi o primeiro que veio para mim aqui, certo? Claro que no final nós vamos fazer práticas de EFT e lembre-se que as inscrições estão abertas para a mentoria próspera. Eu vou deixar os dois links das duas modalidades de inscrições. Você que vai estar inscrito recebe suporte meu por 3 meses, lives semanais, e dependendo da modalidade de inscrição, você ainda recebe o meu acompanhamento, a interpretação do seu mapeamento financeiro. Então, vamos quais são os sintomas dos bloqueios energéticos na malha corporal, no corpo físico. Então, sintomas. Tá? Vou ajudar vocês agora a entender esses sintomas e, a partir daí, fazer EFT. Todos os tipos de emoções desconfortáveis. Medo, raiva, culpa,
Se bem que culpa não é uma emoção, mas ela acaba entrando nesse pacote. Mágoa, culpa, ressentimento, raiva. E aí muitas vezes a pessoa faz o decreto negativo de não ter aquilo ali para parecer perfeito, né? Que é um grande erro negar o que sente, certo? Onde você está negando, você está lutando, que também é um bloqueio na malha energética. Tá lutando contra o que sente é um bloqueio na malha energética. Então, todos os tipos de emoções desconfortáveis. Deixa eu ver o que mais eu poderia citar. A ira, o ódio, as sensações de injustiça, aquela sensação que deixa a pessoa assim... Por que fez isso comigo? Né? Rangendo dentes. O ranger dentes à noite é um bloqueio energético também. Né? Se eu quisesse adicionar esta lista, poderia. Tá? E o que mais? Então, eu falei de todos os tipos de emoções, citei algumas. Depois, emoções desconfortáveis, né? Cabeça dura em algo. Quando a pessoa é cabeça dura em algo, tá? Mesmo sabendo que não é correto fazer aquilo, faz mesmo assim. Só porque quer fazer. Ou mesmo sabendo que tá errado, não muda mesmo assim. Tá? Depois, ideia fixa. Puxa vida, né? A pessoa tem ideia fixa. Aceita só as condições e ideias iguais às suas. E se sente irritado ou explosivo se pensar diferente. E a gente às vezes está agindo assim, e às vezes a gente vê outras pessoas agirem assim também. Pensamentos recorrentes desagradáveis. Eu penso numa coisa e me dá uma sensação ruim no corpo. É isso que eu quero dizer. Depois disso, dores no corpo fixas ou que circulam, internas ou externas. Também é mais uma forma de expressar um bloqueio energético que precisa fazer EFT. E como é que a gente começa? Vai começar pelo sintoma e depois vai precisar acessar qual é a situação que estimulou aquele sintoma. E para isso é bom estudar a metafísica da saúde ou acessar um especialista que saiba sobre metafísica da saúde para fazer EFT direcionada para o evento específico. Hoje estava vendo um colega meu, tá de pescoceira, né? Tá com aquela faixa no pescoço. Ele já não consegue virar, ele já não consegue fazer um monte de coisa, já sente pinçada aqui, pinçada lá. E eu comentei com ele, olha, isso aí, o teu corpo tá saturado de segurar um monte de coisa. Ele tá cansado e o sinal tá intensificando. Ele disse, não tá sendo um sinal, tá sendo um grito. E eu falei assim, tá, e o que tu vais fazer? Já tô indo no meu quiropata, já marquei o quiropata, depois se ele mandar fazer fisioterapia, eu vou fazer. E aí eu disse pra ele, se tá voltando isso ou tá intensificando, significa que tem uma causa emocional para ser trabalhada, tem um bloqueio energético na malha física. Ele disse, e foi embora. Vamos ver o que vai acontecer, né? A mensagem eu passei. Então aí... dores no corpo, né, que eu falei para vocês, que eu citei meu colega, imagens desagradáveis que despencam em seu campo de visão de repente. Você não tá pensando em nada, pum, despenca aquela imagem desconfortável, que pode ser de uma situação desagradável com você ou com outras pessoas. E aí você se dá conta, você fica lutando com aquela imagem. Que entra também a questão dos pesadelos recorrentes ou não. Se for o pesadelo recorrente, é mais ainda um bloqueio energético mais intenso. Então, querendo dizer, o bloqueio energético ainda tá lá, o bloqueio energético ainda tá lá, o bloqueio energético ainda tá lá. Por isso que é recorrente, certo?
insônia ou excesso de sono. As pessoas vêm dizer assim para mim: Nara, eu estou com insônia, me dê uma dica para resolver essa questão. E eu digo: faz EFT porque te preocupa, que está te preocupando, ocupando previamente. E aí isso vai melhorar. O excesso de sono também é um bloqueio energético, também pode ser trabalhado com EFT, desde que a pessoa saiba como fazer para trabalhar EFT. Normalmente o excesso de sono é ligado à fuga de algo, ou à falta de alguma vitamina específica. A pessoa vai ter que precisar ver as duas coisas, mas normalmente tá faltando muita vitamina D nesse pessoal, nessa América do Sul aqui, tá? E que dá sono. E interfere até nos sintomas de depressão, de humor, nos transtornos bipolares, né? Então, a EFT vai ajudar nas questões emocionais, mas se está faltando uma vitamina, precisa da reposição também. Mesmo sabendo, não toma atitude de mudança, que é o que se chama de procrastinação. É bom eu fazer, mas eu não realizo. É um bloqueio energético isso. Tá? Depois, brigas internas e externas. Briga com o chefe, briga com o marido, briga com os filhos, briga com a vizinha, briga com os parentes, né? Briga na fila de banco, briga com o terapeuta. Tudo isso é bloqueio energético. E aí precisa ser trabalhado com a EFT, certo? A melhor técnica para as questões das brigas é a técnica da carta de desabafo. Amo a técnica da carta de desabafo. Não vejo técnica melhor para uma pessoa começar usando a EFT pela técnica da carta de desabafo, contando a história do que aconteceu e deixando aquilo ficar onde deve estar, que é o passado. Então, se está no presente, o evento passado está roubando toda a sua energia de realização. Tem que dar essa triste notícia para vocês. Outro ponto. Minha nossa, o tempo está voando. Comportamentos, né? Ideias de como é ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa irmã, uma boa pessoa. E aí esse tipo de pessoa tá tendo ideia de que se a pessoa não segue essas regras que ela tem dentro dela, cria-se o que se chama de luta contra. A pessoa gasta um monte de energia para tentar ser aquilo que ela não é. Ela faz o que ela pode, todo mundo faz o que pode, o tempo inteiro. Preconceito. Eu estava falando com uma colega minha que descobriu que o filho tem autismo e ela chora muito. E eu conversei com ela, olha, é bem provável que parte do que tu tá sentindo é essa questão que não é um filho perfeito, né? E também tem o preconceito. A maioria das pessoas tem preconceito dentro delas, elas só descobrem quando enfrentam a questão. Um conceito prévio, ou seja, o que é certo, o que é errado, né? O que é um filho perfeito, que é um filho saudável, né? Sendo que cada um é o que dá para ser naquele momento. E aí quando a gente tem preconceitos, a gente tem um bloqueio na malha energética corporal e vai precisar remover isso. Porque se a gente não remove, esse é o problema do bloqueio na malha energética corporal. Você não vê outras perspectivas, você tem o fluxo energético bloqueado e a tua emissão vai com aquele bloqueio para o universo e retorna dele com a mesma escritura vibracional. E aí você tem os resultados da vida que você não quer, mas aqueles que você quer, você não consegue entrar no novo patamar. Tua malha energética, teu campo vibracional, que é tua malha energética física, tá emitindo só bloqueio para o universo. Bloqueio, 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 que vai receber de volta bloqueio, e mais bloqueio, dificuldade, mais situação conflitiva,
tá? Se a pessoa está na situação conflitiva, é isso que ela vai atrair. Se ela está com a malha energética bloqueada, é só isso que ela consegue emitir. Então, a importância de perceber. Outro ponto que indica que a pessoa está com um bloqueio energético na malha física: críticas fervorosas a atitudes de outros. Ou seja, rejeição completa à atitude de outros, mas a reação de irritação ou aversão por isso. Ok que a gente não vai concordar com todas as pessoas, mas ficou irritado com isso? Tem um bloqueio na malha energética. Tá precisando fazer EFT. Principalmente porque nunca quer ser nem perto do que aquela pessoa nojenta é. E aí você tá deixando, quando você não passa isso a limpo com a EFT, você tá deixando de acessar um monte dos seus dons. O ano passado eu fiz um mini curso só sobre isso, tem lá na minha loja virtual para aquisição, que é o Viva o que você é.lojaintegrada.com.br. Também depois posso deixar o link para vocês verem. É na mesma loja virtual que estão as inscrições para a mentoria próspera. O novo trimestre, né, que começa 1º de setembro, vai a 1º de dezembro. Então é o último grupo de mentoria que eu vou fazer no ano. E quem quiser ver os outros materiais que eu tenho à disposição também pode aproveitar o mesmo link que vai entrar para a mentoria próspera para ver as possibilidades, né? E você aproveitar essa oportunidade de ter uma supervisão diária comigo, que não é todo momento que eu consigo oferecer isso, e vai ser o último grupo do ano. Depois do ano que vem eu não sei exatamente quando eu vou abrir outra turma, porque eu tenho viagem de fim de ano, vou ver meus parentes na Índia, e de lá eu não tenho como fazer transmissões ao vivo. Então, vou falar de mais um item aqui. Uxa, a lista não tá terminando, né? Altos e baixos emocionais muito frequentes. Explode por nada. De uma hora para outra, BUM! De uma hora para outra, e de uma hora para outra, ok? Tudo isso, altos e baixos emocionais muito frequentes. Bloqueio na malha energética. Mais um item, dores que voltam mesmo com o tratamento correto. Significa o quê? Que a pessoa está com bloqueio na malha energética e só precisa fazer EFT para remover isso. Dor de cabeça, meu Deus, que envolve enxaqueca, que envolve TPM, que envolve, eu já fiz algumas lives a respeito disso, mas posso dizer que é um bloqueio na malha energética corporal. E tá ligado diretamente à questão do eu penso que isso é certo fazer, mas o meu corpo ainda não tá combinando com isso. Isso porque ainda tem itens para serem removidos da malha energética. Outro item, ai que bom que é o último da lista, mas eu citei alguns extras, né? Sensação de corpo amarrado, preso, ok? Que pode ser em articulações, que pode ser o corpo todo, que pode ser localizado, tá? A sensação que o corpo está amarrado ou preso, atado. Tudo isso bloqueia na malha energética. Lembre-se, a melhor coisa é falar sobre isso. Você não vai ter um especialista para lhe ouvir, a não ser que seja um de EFT. Então, você pode usar um espelho, se quiser se auto-aplicar, você usa um espelho e vai falando na frente do espelho, que aí você não se sente sozinho na auto-aplicação da EFT. É bem confortante fazer EFT na frente de um espelho, porque aí você percebe que está fazendo com outra pessoa, né? A sensação de que está aconchegado, né? E isso é bacana sentir na hora que a gente está exposto, fragilizado. Que trabalhar um bloqueio energético no corpo é essa sensação, muitas vezes a gente até se revolta,
mas o nosso corpo é o nosso instrumento de interação com o mundo. E aí, quando a gente está nessa interação saudável, o corpo se sente bem, dá um bem-estar. E aí, todas as formas de desconforto, né, que eu citei aqui, existe, que nem eu falei para vocês, existem muito mais, mas elas são só uma representação que o corpo está saturado e ele precisa uma repaginada, ele precisa de uma faxina emocional, que é a EFT que promove isso. E aí sobra espaço para botar outras intenções, sobra espaço e energia de realização. E claro, a pessoa vai se sentir cada vez melhor com o primeiro resultado. Então, eu quero fazer uma sequência de EFT para a gente ver essas questões com o corpo com maior intimidade. E antes de eu fazer a sequência de EFT, eu quero que vocês compartilhem no seu Face essa live para que outras pessoas possam acessar esse material. É só apertar a tecla compartilhar e vocês podem compartilhar no seu Face ou nos seus grupos de contato, né, nos seus grupos que participam. E enquanto isso, vão aí curtindo, vão mandando os coraçõezinhos, compartilhando. E eu vou dar uma rica noite para todo mundo para a gente fazer a sequência de EFT, para ajudar a gente a ter uma proximidade melhor com o corpo e sentir, né, melhor essas mensagens que o corpo está enviando. Okay? Se eu falasse aqui de doenças, seria um item que eu não tinha posto na lista. As doenças, elas também são resultados de bloqueios energéticos. A Organização Mundial da Saúde já reconhece que 85% das doenças são de causa emocional, né? Por causa desse bloqueio energético pelos eventos traumáticos. E aí a importância de nós fazermos a EFT para desbloquear. Então eu quero dar uma rica noite para Jane, para Rosimara, a Sônia, a Xixi, a Mary, Ellen, Ana Girley, Vera Lúcia, Elizabeth José, Drica, Ana Rita, Sônia, Maria de Fátima, Jussana, Odete, Elaine, Santana, Simônia, Marie. Deixa eu ver quem mais está aqui. Júlia, Daniela, Lianquel, Jurema, Elisângela, Janete, Cláudia, a Cleusa Farias, Olívia, Rosinária, Ivana, Dagmar, Fernandes, Nádia, a Solange, Laura, Maria Mendonça, Tatiana, Platão, Emanuele, Priscila, Sônia, Marta, Adriana e Vera Lúcia. Sejam todos bem-vindos a essa live. E agora quero que vocês respirem fundo, fechem os seus olhos e imagine seu corpo na frente de um espelho. Você pode se imaginar vestido ou despido, tanto faz. Eu quero que agora você se olhe na frente do espelho e veja a faixa etária que você está nessa imagem. Pode ser agora, pode ser mais para trás, não importa também. E que você perceba como o seu corpo se reflete, como o seu rosto se reflete nesse espelho. Como está a sua condição física? Olhando para o seu corpo, você percebe que ele está saudável? Se você pudesse ver a malha energética que você tem, só se você pudesse ver, que representa os seus bloqueios energéticos, como essa malha energética estaria? Cheia de nós, cheios de interrupções, tudo isso junto. O ambiente que você está se olhando no espelho é um ambiente escuro, é claro, tem janelas.
Tem algum armário? Respira fundo e solta. Como é que você se sente olhando para esse conjunto de bloqueios energéticos no seu corpo? Você se sente confortável? Você se sente bem? Ou você se sente não confortável? Respira fundo e solta. Ponto de karatê, nós vamos fazer FT juntos agora, com espaço para vocês repetirem. Depois de mim sempre. Então repitam depois de mim. Mesmo que eu me olhe no espelho e veja esses bloqueios no meu corpo, eu escolho enviar amor para o meu corpo mesmo assim. Ele é o meu templo de realização na Terra. Mesmo que eu olhe para o meu corpo e seus bloqueios energéticos no espelho, eu escolho enviar amor para todo o meu corpo mesmo assim. Pois meu corpo é o meu maior parceiro nessa existência. Mesmo que o meu corpo tenha bloqueios energéticos que eu percebo nesse espelho, eu escolho enviar amor e cura para esse corpo mesmo assim. Meu parceiro para toda a vida. Topo da cabeça. Eu olho para o meu corpo na frente desse espelho. Percebo seus bloqueios energéticos. Às vezes não sei bem a causa, mas essa imagem está lá. Esses bloqueios energéticos existentes ainda no meu corpo, não permitindo o meu fluxo natural energético. Somente simbolizam circunstâncias não digeridas embaixo do braço, que eu escolho iluminar tudo isso mesmo assim. Meu corpo agora refletido no espelho. E meu amor por ele mesmo assim. Esses bloqueios energéticos neste corpo refletido. E o amor que eu posso emitir para eles. Eu aceito mandar amor para esse corpo, apesar dele não ser o que eu espero. Eu aceito me permitir curar esses bloqueios energéticos. Eu me sinto aberta para abraçar este corpo que tenho mesmo assim. Do meu coração sai energia verde de cura e aceitação. Que eu aceito emitir para esse corpo. Esse corpo que me acompanha em todas as jornadas. Esse corpo que é meu parceiro fiel. Esse corpo que faz o que pode com a energia que tem. Esse corpo que me permite as experiências de vida, as quais eu usufruo a todo momento. Sem esse corpo, essa experiência material não seria possível.
Eu honro esse corpo enviando amor para ele, apesar dos seus bloqueios energéticos. Meu momento de gratidão a ele. Esse corpo, o templo da minha alma agora. Respira fundo e solta. Então aqui ficou a nossa live de hoje. Quero dizer que foi uma imensa alegria recebê-los. Lembre-se, eu vou botar depois no texto que acompanha essa live e também depois no canal do YouTube, vão ficar os links para que vocês possam acessar as inscrições para a mentoria Ouro e Premium, que tem os links de acesso. Qualquer coisa vocês também podem me perguntar sobre dúvidas, né? Diretamente no meu WhatsApp, a minha equipe está à disposição para atendê-los. E entre em contato, tire suas dúvidas e eu tenho certeza que cada vez mais o que você vive vai ser desprovido de bloqueios energéticos, de coisas que impedem você realizar o quanto é divino em si, no seu propósito de vida. Então, inscrições abertas até 31 de agosto para a mentoria próspera, próximo trimestre, começando em 1º de setembro, as inscrições vão até 31 de agosto. Tá? Eu quero dizer que foi uma imensa alegria trabalhar com vocês hoje. Grata pelos coraçõezinhos e curtidas, compartilhamentos dessa live, depois socialização dos replays. Claro que fiquem à vontade para deixar sugestões para novas lives. E nos vemos na sexta, 8h30 da noite. Até lá. Tchau.